E aí galera, beleza? Para mais uma aula? Pois bem, hoje iniciaremos um assunto que justamente fala-se de pontos notáveis de um triângulo. Então até então a gente viu os tipos de triângulos em relação aos lados respectivamente, em relação aos seus ângulos também, tá certo? Hoje a gente vai aprender justamente esses pontos notáveis dentro de um triângulo, que é muito importante, ok? Para justamente vocês vão ver, isso aqui é importante porque vocês vão ver também lá no ensino médio, beleza? Pois bem, o primeiro a gente vai estudar é sobre o ortocentro. Professor, e o que seria o ortocentro? Pessoal, é o seguinte, todo triângulo tem alturas, tá certo? Todo triângulo tem que ter 3 alturas, tá certo? Então o encontro dessas 3 alturas a gente chama de ortocentro, tá certo? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um triângulo, tá certo? Esse triângulo é um triângulo PRT, tá certo? PRT, ok? Tanto faz se chamar de PRT ou PTR, tá certo? Ou RTP, tanto faz, tá certo? Então o que acontece? Se vocês observarem bem, ó, daqui, ó, ele parte, é um vértice, no caso, desse vértice aqui parte uma reta, ó, desse vértice T até o lado oposto do IPR. Então isso aqui é uma altura, porque pode observar que ele está saindo aqui de T, uma reta está saindo de T, e chegando ao outro lado da reta PR, do lado PR do triângulo, tá certo? Então aqui eu tenho uma altura. E um detalhe muito importante também, que vale a pena frisar para vocês não esquecerem, beleza? É que justamente ele parte desse vértice ao lado oposto, e quando ele chega nesse lado aqui oposto, ele forma um ângulo de 90 graus. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é a representação de um ângulo de 90 graus, tá certo? Então aqui ele tem um lado, tá certo? PR, e aqui essa altura TA ou AT, tá certo? Isso aqui é a altura, tá certo? Pois bem, agora vamos analisar essa outra altura aqui, ó. Ele sai do vértice P, vai até o outro lado do triângulo PR, tá certo? Observe que justamente eu coloquei aqui o B, que representa, que a gente chama do pé da altura, tá certo? O pé da perpendicular, que a gente chama. Então observe o seguinte, PB é a altura desse triângulo, de lado TR, tá certo? Da mesma forma análoga, ou seja, semelhante, esse procedimento, ó, ele sai de um vértice R até o lado oposto, ó, esse aqui é o lado oposto. TP ou PT, tanto faz, tá certo? O pé da perpendicular, ou a altura, justamente chega aqui em C. Observe que também tem um ângulo de 90 graus. Então, o que significa dizer? Que o encontro das 3 alturas a gente chama justamente de ortocentro, tá certo? Não tem como errar. Ortocentro é o encontro das 3 alturas, tá certo? Pois bem, mais adiante a gente vai ver o que é o incêndio, professor. Professor, o que é incêndio? Para a gente entender incêndio, vamos relembrar um assunto que vocês viram no 7º ano, também, se eu não estiver equivocado, no 6º ano, mas basicamente mais no 7º ano, que vocês fixaram melhor, foi justamente sobre bissetriz, tá certo? Vamos recapitular, o que é bissetriz? Bem, a bissetriz justamente nada mais que nada menos que uma semi-reta, né? Que ele parte de um vértice dividindo um ângulo ao meio, ou seja, em ângulos congruentes, tá certo? Em ângulos iguais. Então, se vocês analisarem bem, aqui, ó, tá certo? Imagina que esqueça aqui essa parte desse triângulo, fixe só nesse lado aqui, ó, RPT, tá certo? Um ângulo. Ele parte aqui do ponto P, tá certo? Observe que parte uma reta do ponto P até esse lado aqui, não é isso? Isso aqui a gente chama justamente de semi-reta, se o cara for analisar em relação à bissetriz. E esse aqui ele está dividindo um ângulo em lados iguais, tá certo? Em ângulos iguais, perdão. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, tá certo? Esse aqui foi 60 graus. Então, a bissetriz desse ângulo vale 30 graus e 30 graus cada um, tá certo? Então, o que seria o incêndio? O incêndio, justamente, é o encontro das 3 bissetrizes. O professor quer dizer que o triângulo tem 3 bissetrizes? Isso mesmo, tá certo? E essas bissetrizes é interna, tá ok? Porque tem bissetriz também externa, mas nesse caso aí a gente não vai estudar agora. Então, na bissetriz interna, tem aqui, ó, essa bissetriz ele parte aqui de P e vai até A, tá certo? Então, esse de P até ele está dividindo esse ângulo aqui, P, em ângulos iguais. Então, aqui justamente é uma bissetriz. Analisemos também esse outro lado aqui, ó, de R, tá certo? Do ângulo, ele parte aqui de R, tá certo? Até o lado PQ. Porém, quando ele parte aqui, tá certo? Essa reta que está dividindo esse ângulo ao meio também é outra bissetriz. Observe que eu coloquei ângulos também iguais. Como é que eu sei, professor? Porque eu coloquei esses tracinhos. Esse tracinho significa que esses ângulos são iguais, tá certo?
Beleza? Do mesmo jeito, ó, ele parte aqui do vértice Q até o lado oposto, RP. Beleza? E está dividindo também esse ângulo também em ângulos iguais também, tá certo? Justamente esse segmento aqui de reta de Q até C, tá certo? Então a gente chama isso aí justamente de incêndio, ou seja, é o encontro das três bissetrizes internas, tá ok? Então a gente tem aqui, ó, essa bissetriz, ó, QC, o CQ, tá certo? O outro AP e o outro RB. Observe que todas elas estão dividindo um ângulo em ângulos iguais, por isso que é chamado de bissetriz. Outro detalhe importante, observe que eu não coloquei isso aqui, ó, vocês notaram? Por quê, professor? Porque não precisa formar ângulo de 90 graus para ser uma bissetriz, tá certo? Nesse tipo de situação aqui, tá certo? Mas lembrando o seguinte, que o incêndio também tem situações de incêndio que, por exemplo, tem um triângulo que está escrito numa circunferência. Aí esse a gente vai ver lá depois, que aqui, se eu quisesse fazer com um círculo, tá certo? Aí a gente vai ver quando a circunferência, quando o triângulo está inscrito ou circunscrito dentro de uma circunferência. Mas esses são assuntos aí, se Deus quiser, para os assuntos aí adiante, tá certo? Pois bem, o próximo a gente vai ver o circuncentro, tá certo? Bem, o que seria o circuncentro? Pessoal, é o seguinte, para entender o circuncentro, a gente tem que entender o que é mediatriz, tá certo? Então, pessoal, o que seria mediatriz? Mediatriz é o seguinte, galera, ó. Imagine uma reta, tá certo? E essa reta, digamos aqui, tem um ponto, tá certo? Vou fazer mais aqui embaixo para vocês compreenderem melhor. Aqui tem um ponto, tá certo? Esse ponto, tá certo? Ele vai partir, tá certo? Ele parte. Vou chamar aqui de ponto, vou aproveitar aqui o ponto P, tá certo? Então, esse ponto, ele vai traçar uma reta, tá certo? Até o lado oposto, tá certo? De outra reta. Vou chamar aqui de uma reta XY, por exemplo. E quando ele encontra aqui, o importante é que é o seguinte. Quando ele encontra esse ponto aqui, a gente chama de M. Por que M? Porque aqui vai ser o ponto médio. Ou seja, ele vai dividir essa reta em lados, tá certo? Congruentes, tá certo? Então, vou repetir novamente, ó. Ele está partindo de um ponto até uma reta. Quando ele parte até a reta, ele vai encontrar o ponto médio. E o que seria o ponto médio? O ponto médio justamente é o que divide a reta, tá certo? Em lados iguais, tá certo? Então chegou aqui, ó, aqui no ponto médio. Chegou aqui, está dividido. Então o que acontece? Isso aqui a gente chama de mediatriz. Então está saindo do ponto, tá certo? Até o ponto médio, tá certo? De uma reta. E também é importante que ele é perpendicular, ou seja, ele forma de 90 graus. Então nessa situação a gente chama de mediatriz. Porque tem a mediana e tem a mediatriz, tá certo? Então vamos para cá, agora analisar essa situação aqui. Como é que seria analisando essa situação aí? Bem, pessoal, ó, analisando essa situação aqui, a gente tem um triângulo PQR, tá certo? Observe o que eu fiz aqui, ó. Ele está partindo desse ponto P, certo? Até o lado QR. Observe o seguinte, ó. Esse aqui é perpendicular, ou seja, ele formando 90 graus quando chega aqui nesse lado desse triângulo. E os lados também são iguais. Por quê? Porque aqui, tá certo? Esse ponto aqui, vou chamar aqui, posso chamar qualquer outro ponto. Isso aqui é o ponto médio, ou seja, está dividindo o lado desse triângulo em lados iguais. Por isso que eu coloquei esses dois risquinhos. Então, essa situação aqui a gente chama de mediatriz, tá certo? Então, aqui é a minha primeira mediatriz. Observe que está sendo ponto P até o lado QR, tá certo? Ele encontra esse lado aqui formando 90 graus, tá certo? E um ponto médio, tá certo? Esse ponto médio chamado aqui de... Posso chamar aqui de O, por exemplo, tá certo? Esse aqui de O. Pra vocês entenderem, tá certo? Pois bem, do mesmo jeito, analisando agora esse outro lado aqui, ó. Ele está partindo do ponto Q, tá certo? Ao lado PR. Observe também que ele divide o lado em lados iguais, tá certo? Vou chamar aqui de esse ponto médio aqui, tá certo? Vou chamar aqui de B. Beleza? Então observe também, ó. Ele está partindo aqui do ponto até o ponto médio desse lado aqui, PR. E ele é perpendicular. Então eu tenho uma segunda mediatriz. Analisando o terceiro lado, do mesmo jeito, ó. Ele está partindo do ponto R até o lado QP, tá certo? Vou chamar aqui esse ponto médio, que justamente é quando ele encontra aqui esse ponto médio. Vou chamar aqui de F, ok? E o que é interessante, porque justamente também ele é perpendicular.
Então, nesse caso aí, eu tenho 3 mediatrizes. E o encontro dessas 3 mediatrizes recebe o nome de circuncentro. Em outras situações, tá certo? Lá na frente, a gente vai ver aí, eu posso também fazer do mesmo jeito que eu ia fazer no incêndio, eu posso fazer uma circunferência. Porque é o seguinte, pessoal, tem situações em que o triângulo pode ser escrito numa circunferência, ou pode ser circunscrito, que aí a gente vai ver lá em aulas posteriores. Beleza? Pois bem, dando continuidade, temos um próximo aqui, que é o baricentro. Bem, o baricentro, presta atenção, enquanto o circuncentro é o encontro das 3 mediatrizes, o baricentro é o encontro das 3 medianas, tá certo? Vamos relembrar o que é mediana? Bem, a mediana ele parte de um ponto aqui, ó, até o lado que a gente chama de ponto médio, tá certo? E o interessante é que ele não precisa ser 90 graus não. Lembre-se, o que diferencia a da mediatriz para a da mediana é porque justamente ele está partindo do ponto, tá certo? Ao lado, por exemplo, aqui do ponto A até o lado BC, e aqui ele está encontrando o ponto médio P. Mas esse ponto médio P não precisa ser de 90 graus não, tá certo? Ele não precisa fazer 90 graus para ser mediana, ok? Então, analisando aqui, eu tenho que partir do ponto A ao lado BC, então esse ponto P, tá certo? Que a gente chama de ponto médio, está dividindo o lado em lados iguais, beleza? Vamos analisar o próximo lado aqui, ó. AB, ele está partindo do ponto C, ó. Daqui do C até o ponto médio Q, está dividindo esse lado aqui ao meio, ó. Observe que eu botei essas 3 setinhas aqui, ó. 3 risquinhos, perdão, para também dizer que esse lado aqui é igual a esse. Então aqui eu tenho a minha segunda mediatriz. E minha terceira mediatriz, ele parte do ponto B ao lado AC e ele chega no ponto médio F, tá certo? Observe que eu botei 2 risquinhos e 2 risquinhos, para vocês entenderem que eu estou dividindo esse lado aqui ao meio. Esse lado aqui em lados iguais, perdão, tá certo? Então, no encontro dessas 3 medianas, que é o ponto G, a gente chama de baricentro, tá certo? Diferentemente do circuncentro. O circuncentro é o encontro das 3 mediatrizes. E o baricentro é o encontro das 3 medianas, tá certo? Então não confunda, tá certo? Vamos recapitular, ó. Ortocentro é o encontro das 3 alturas de um triângulo, tá certo? Incentro é o encontro das 3 bissetrizes internas de um triângulo. Circuncentro é o encontro das 3 mediatrizes de um triângulo. E por último o baricentro, que é o encontro das 3 medianas do triângulo, tá certo? Professor, quer dizer que todos os triângulos têm esses elementos? Tem, pessoal. Ó, o triângulo em si tem os elementos que a gente chama de mediana, de bissetriz, de bissetriz, também as alturas, tá certo? Agora é o seguinte, nem todas as situações, pronto. Tem situações que basicamente pode cair no livro de vocês ou em outros livros, que ele pede para você projetar a altura, que refere-se ao ortocentro. Que a gente vai ver aí, ou talvez a gente pode ver também nas questões que eu vou passar para vocês, que tem situações que ele pede para projetar. Como assim, professor, projetar? É uma aula que a gente vai ver lá na frente, a questão de projeção. A gente chama de projeção ortogonal, de um ponto a uma reta, ok? Nessa parte de geometria euclidiana, que basicamente toda a base essencial da geometria do sexto ao ensino médio é a geometria euclidiana, tá certo? Só lá na frente vocês vão ver outro tipo de geometria, professor? Tem a parte de geometria descritiva, geometria diferencial, geometria algébrica, a geometria mais avançada, geometria riemanniana também, tá certo? A parte de geometria de Poincaré, bem, são nomes que basicamente vocês, com certeza, nunca ouviram falar, tá certo? Mas é um tipo de geometria mais avançada, tá ok? E basicamente a gente só vê isso na área de matemática, tá certo? E também na área de doutorado, na área de matemática em si, tá certo? Então, basicamente não se preocupe que vocês vão estudar justamente essa parte de geometria euclidiana mesmo, tá certo? E bem básico, tá ok? Então, pessoal, por hoje é só, tá certo? Participem do chat, que é muito importante, façam as atividades direitinho, tá certo? E por hoje é só, valeu?